Talvez tenha sido a primeira vez na história do Brasil que um ministro foi demitido porque estava fazendo um bom trabalho. Ontem, como vocês sabem, foi demitido o Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde. Comprovou-se mais uma vez que Jair Messias, o Bolsonaro, ele é adepto do caos, ele se alimenta do caos. Este é o nosso Papo Reto e eu sou o Cláudio Ost. Ontem houve dois pronunciamentos. Primeiro, do Luiz Henrique Mandetta, o ministro que estava saindo. Ele que agradeceu demais os seus colaboradores e os seus assessores mais próximos, pediu a eles que não abandonassem o barco e que fossem intransigentes com a luta pela saúde do povo brasileiro. Foi aplaudido. Disse também que ele foi informado ontem mesmo que seria demitido. Bolsonaro, por sua vez, quando começou a falar, disse que havia sido uma espécie de divórcio consensual. Como assim consensual se o cara foi demitido e só ficou sabendo no dia? Na verdade, nem um pouco para lá, nem um pouco para cá. Ocorre que há muitos dias Bolsonaro vinha tentando demitir o Mandetta. Foi segurado em alguns momentos, até por alguns assessores militares, mas a gota d'água aconteceu no final de semana, no domingo, numa entrevista do Mandetta para o programa Fantástico, programa de maior audiência hoje no país. Ocorre que Mandetta, meio que para provocar também um pouco, forçar o elastiquinho, tentar uma reação um pouco maior de Bolsonaro, deu essa entrevista dentro do Palácio de Governo de Goiás, terra de Ronaldo Caiado, hoje um dos principais opositores de Bolsonaro. Convenhamos, foi a gota d'água. Quando o copo está cheio, 1 milímetrozinho a mais transborda. Entre outras coisas, o Luiz Henrique Mandetta disse nesse programa que havia muita sabotagem ao trabalho que vinha sendo desenvolvido. Mandetta, como todo mundo sabe, vem seguindo as determinações e orientações das principais cabeças da saúde no mundo. E o que os países vêm fazendo? Buscando sempre o isolamento social para evitar a disseminação muito rápida do vírus, do coronavírus. Bolsonaro é totalmente contra esse tipo de ação que vem sendo feita. E ele vem o tempo todo minando essa posição do ministro. Não foi a primeira vez. Em várias oportunidades, Mandetta, sem abaixar a cabeça para Bolsonaro, coisa que muita gente aí anda fazendo, dizia claramente que Bolsonaro havia fazendo o possível para minar o que o próprio Ministério da Saúde do Brasil, que é do governo Bolsonaro, recomenda. Ou seja, vinha trabalhando contra o patrimônio há um bom tempo. Mandetta, ao sair, sai numa posição, digamos assim, favorável para ele. Saiu meio por cima da carne seca, apesar de ter saído no meio de uma pandemia. Agora o presidente Bolsonaro vai ter que segurar esse rojão e fazer melhor, porque senão vai ser acusado de ter feito mais uma vez uma bobagem. De mais a mais, Bolsonaro é mais ou menos um Nero Tupiniquim. Se ele puder incendiar, pode ter certeza que ele vai fazer. Entre o fogo e entre a paz, ele prefere o fogo. Antes de passar a palavra para o novo ministro, Nelson Teich, o oncologista Nelson Teich, o Bolsonaro disparou contra todo mundo. Falou do Congresso, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, falou contra ministros do STF, governadores. Ou seja, na opinião dele, a gente percebe que ele acredita que todos esses personagens estão mancomunados para tirá-lo do poder, para tumultuar o governo dele. Agora, vamos aí. Bolsonaro, alguém precisa tumultuar o seu governo? Você tumultua o seu governo o tempo todo. É assustador o número de bobagens que você faz.
Bolsonaro disse que o país já gastou 600 bilhões para conter o avanço do coronavírus e pode chegar a 1 trilhão de reais. Mas disse o seguinte, que essa conta não vai ficar só no colo dele não. Disse que todos os governadores que optaram pelo isolamento social, segurando a indústria, segurando o comércio, vão ter que ser responsabilizados. Ele fez o possível para deixar claro que o desemprego que já havia e está aumentando não é culpa dele, ou seja, retirou o dele olimpicamente da reta. Não é assim, né, presidente? Você é o presidente da República, quer dizer que você nunca tem responsabilidade nenhuma. A responsabilidade é sempre dos outros? Ao começar a falar, o novo ministro Nelson Teich disse que o seu pensamento está muito alinhado com o do presidente da República, o Jair Bolsonaro. Logo em seguida, meio que disse o contrário. Ele falou que todas as decisões dele vão ser tomadas com bases na técnica e na ciência, coisa que Bolsonaro despreza solenemente. Disse também que o isolamento social, no momento, é importante, até porque todo mundo está fazendo isso em vários países do mundo e tem dado resultado. E disse que, se houver a necessidade de afrouxar esse isolamento, vai ser feito de forma gradativa, conversando com os governadores, que são eles, na verdade, que determinam isso ou não. Como já disse o Supremo Tribunal Federal, os governadores podem e têm autonomia para fazer esse tipo de trabalho que eles vêm fazendo. O novo ministro está alinhado com o pensamento do presidente Bolsonaro ou não? Vai entender. Aguardem muito mais emoções nas próximas semanas. E olha, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e acione o sininho para você receber os nossos novos vídeos. Abraço!